Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de AutoCAD 2016 e o tópico para a lição de hoje vão ser as opções de UCS. Como já vimos nas lições anteriores, portanto, temos dois tipos de sistemas de coordenadas, um ao qual chamamos WCS, que é o global, o sistema de coordenadas global ou mundial, se quiserem uma tradução à letra, e temos os sistemas de coordenadas do utilizador, mais conhecidos por UCS. Portanto, os UCS servem para definirmos a origem das coordenadas que estamos a considerar para o nosso desenho e para definirmos a orientação do plano. Portanto, por norma, trabalhamos sempre no plano XY, embora isto seja muito semelhante ao 2D, mas de facto o espaço 3D trouxe mais uma coordenada aqui ao nosso trabalho, portanto, implica aprofundar um bocadinho mais o que podemos aqui fazer. Portanto, podemos definir os UCS de várias maneiras, seja através de invocar o CS, portanto, e então podemos aqui ter as opções que podemos invocar, ou podemos também aqui vir ao menu Home e temos aqui todas estas opções, também que estão aqui refletidas em baixo. Quando eu faço o CS, o normal, tenho aqui, por exemplo, uma opção que diz Face, e a face permite-me escolher uma face no meu ambiente de trabalho, no caso tenho aqui uma peça, e se repararem, o sistema de coordenadas posiciona-se sempre de modo a ficar, seleciona a face e o eixo Z fica sempre perpendicular ou normal, como preferirem, em relação à face que está selecionada. Ok? Portanto, isto é a primeira coisa a anotar. No caso de uma superfície curva, vai-se posicionando de maneira a ficar também normal em relação ao ponto que está selecionado no momento. Temos mais opções para este UCS, pode ser, por exemplo, objeto. Aqui vai selecionar todo o objeto e vai reconhecer na mesma o ponto em que está, para ver a face. Portanto, aqui seria mais fácil de ver, por exemplo, com outro tipo de objetos. Por exemplo, aqui depende um bocadinho do objeto, mas podem ser bidimensionais ou tridimensionais, pronto, e consoante isso também vão mudando a sua orientação. Mas de qualquer maneira, penso que o mais fácil para lidarmos com o CS é de facto o modo básico, que é quando estamos aqui a fazer alguma coisa, portanto, simplesmente clicamos um ponto, portanto, e o ponto serve como origem e depois necessitamos de fazer a definição dos eixos X e Y, porque estes vão definir depois a orientação do Z, portanto, que define o XY define o plano de trabalho, o Z define a normal. Portanto, orientação do X para aqui, orientação do Y para ali. Portanto, e tenho o meu plano definido. Portanto, isto é importante. Quando tenho o meu plano definido, depois posso também, entre outras coisas, escolher, por exemplo, esta opção World volta sempre ao sistema de origem por defeito, mas posso fazer, por exemplo, também a rotação do meu sistema de coordenadas, considerando qualquer um dos eixos como eixo de rotação. No caso, por exemplo, X, portanto, e agora posso dar, por exemplo, 45 graus. Portanto, o X serviu de eixo de rotação e agora tenho o meu plano de trabalho com aquela orientação. Portanto, há aqui várias situações dessas, portanto, acho que isto é relativamente simples para vermos. Depois podemos fazer a gestão, de voltar ao anterior, guardar estes sistemas de coordenadas, como vimos também anteriormente, portanto, é fácil de fazer esta gestão. Existe aqui assim mais duas questões a ver que são importantes. A primeira é a configuração daqui do próprio ícone do sistema de coordenadas, vindo acima dele, tanto selecionado o botão do lado direito, e depois temos aqui definições do ícone do UCS, que pode ser mostrado ou não na origem. Portanto, se dissermos que não, ele desaparece e vai ser mostrado por defeito aqui. Ok? Portanto, eu vou voltar a ativá-lo. E tem aqui algumas propriedades que também podemos mexer, que são fáceis de perceber. Portanto, estilo, 2D ou 3D, portanto, aqui depois a espessura das linhas, o tamanho do próprio ícone e depois as cores multicor ou cor, no caso branco,
para ambos os sítios, portanto, espaço de modelação ou espaço de composição. Portanto, existe aqui esta definição. Além disto, além destas definições, também podemos vir aqui às coordenadas, abrir aqui esta caixinha e temos aqui algumas coisas. Portanto, novamente aqui fazer o on ou off, que é igual ao que estava na outra caixa anterior. Portanto, ligar ou desligar, mostrá-lo ou não na origem, aplicar o CS, aplicar isto a todas as viewports ativas e permitir também ou não a seleção do CS, o que na minha opinião é importante porque o CS define o 000, portanto eu gosto de ter esta função ativa. Podemos depois também gravar os sistemas de coordenadas com as vistas e atualizar isto quando o CS é alterado. Portanto, também são algumas definições que julgo interessantes e importantes. Portanto, de facto, isto não tem muita dificuldade para perceber como trabalhar com isto, como também alguns tópicos que temos visto noutras questões têm um pouco a ver com a prática de fazer aqui alguns exemplos. Podem também servir-se dos vídeos que estamos a lançar de peças de 3D exemplo, do qual esta peça também é um dos vídeos, corresponde a um dos vídeos. E pronto, se tiverem obviamente as vossas questões ou dúvidas, podem nos contactar como tem sido hábito e como referimos sempre no final de quase todos os vídeos.